Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho nesta 34ª semana do Tempo Comum, celebrando hoje a Senhora Santa Cecília, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, numa linguagem capitalista, a gente pode ver que Jesus não entendia muito, de economia, numa linguagem capitalista. Mas Jesus não está falando da linguagem do capitalismo. Jesus está falando na linguagem da gratidão, do amor, do reconhecimento. Se nós fôssemos olhar na linguagem capitalista, essa senhora não depositou nada. E claro, os outros que com certeza depositaram muito mais do que ela, tinham, por assim dizer, feito uma oferta generosa para com o templo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que está em jogo aqui não é o tanto que a pessoa doa, mas é a forma como a pessoa doa. É importante a gente perceber que a maioria de nossas igrejas é formada por pessoas simples, pessoas pobres, pessoas assalariadas, aposentadas, pessoas que, por assim dizer, trabalham para o seu próprio sustento e ainda fica um pouquinho faltando, né? Quem de nós, eu diria com muita caridade, né? Quem de nós teria recursos sobrando no final de um mês? Chegamos ao final de um mês quase que arrastando, por assim dizer, os nossos recursos parece que se tornam poucos em vista dos valores altos, tantos tributos, tantas coisas que a gente tem que pagar. E eu vou dizer para vocês com muita caridade, em muitas das vezes de nossos apertos financeiros, a igreja é a primeira a sofrer. Quando eu vou riscar, na minha linha de orçamento, na minha linha de cortar gastos, a igreja é a primeira a sair fora. E, como eu dizia, nossas igrejas elas são formadas, na sua grande maioria, por pessoas simples. E quando essas pessoas se negam a fazer também a sua contribuição, nós temos um desfalque. Por quê? Embora Jesus não está falando de uma linguagem capitalista, as nossas igrejas, elas estão num contexto capitalista. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, talvez alguém ainda não tenha percebido isso, né? Nós, como administradores paroquiais, nós também temos que honrar os compromissos da comunidade, como, por exemplo, luz, água, telefone, funcionários e outros tributos que a gente tem que pagar não só para o governo, mas também para a manutenção da diocese ao qual nós participamos, sem contar que nós também temos que investir na pastoral, nos nossos agentes de pastoral. E grande é a cobrança das pessoas quando chegam até nós. Tem um encontro não sei na onde, tem um assessor que a gente precisa remunerar, tem isso, tem aquilo. E a gente entra em desespero porque nem essas 2 moedinhas que essa senhora do Evangelho depositou no cofre do templo, às vezes chegam para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, essa responsabilidade, ou melhor, essa
corresponsabilidade que os nossos fiéis devem ter para com a igreja, ela, ano após ano, vai diminuindo. As pessoas já não têm mais esse compromisso. Muitos querem chegar na igreja, achá-la limpa, ventilada, bem pintada, achar flores nos devidos lugares, né, nos devidos altares, achar toalhas limpas, bem passadas, até mesmo a hóstia que recebem. Mas poucos têm esse compromisso de contribuir para que essa manutenção aconteça. Achamos lindo certas igrejas, como por exemplo o Santuário Nacional e muitas outras que o pessoal visita em outras determinadas localidades, e quando chegam para nós, nossa, eu achei lindo tal igreja, era assim assado, e tinha isso e tinha aquilo, e a nossa não tem. A pergunta é uma só: por que nós não temos? Meus irmãos e minhas irmãs, como seria importante que todos nós de nossa comunidade, que todos nós como igreja, nos sentíssemos como essa senhora do Evangelho, responsáveis. Ela talvez sabia que aquelas moedinhas que ela depositava lá nos cofres do templo não iria ajudar em muita coisa, mas em sua consciência ela também sabia que a sua parte ela fez. E é isso que nós precisamos resgatar em nós. Resgatar em cada pessoa que participa de nossa comunidade eclesial essa corresponsabilidade de estar ajudando, de estar servindo. Nós estamos num período de chuva e como é doloroso a gente pensar que nossas igrejas têm vazamentos, que nossas igrejas estão precisando de uma pintura porque mofou toda aquela pintura que já havia, que nossas igrejas não têm, por assim dizer, um lugar onde as pessoas possam limpar o pé antes de entrar para dentro, ou pior ainda, que nossas igrejas estão sujas de lama porque o pátio da igreja ainda não é cimentado. Enfim, são muitas outras necessidades que nós precisamos investir em nossas comunidades. A igreja, vou dizer para vocês, ela é cada um de nós. O padre, ele é só o administrador da igreja, mas ele não é e nunca vai ser o dono dela. Por isso, cada pessoa que frequenta a igreja deveria ter bem claro na mente e no coração esse sentido de pertença, essa corresponsabilidade, esse zelo para com a sua comunidade. Eu nem falo tanto da pessoa do padre, mas com o templo propriamente dito, com as obrigações tributárias daquela instituição. Muitos, vou dizer para vocês, com muita caridade ainda, né, vão rezar e não está errado, mas, e alguns até exigem, né, ventilador, iluminação, exigem um som que a gente entenda melhor o que a pessoa está lendo ou falando, né? Mas tal pessoa não é capaz de dar R$ 1, por menor que seja, né, para contribuir com as despesas ao qual ele frequenta. E quantas vezes a gente, e claro, cada um julga, cada um faz o que quer com os seus valores, com a sua renda, mas quantas vezes a gente gasta de forma trivial, de forma sem importância e deixa a parte de Deus. Como eu dizia antes, né, numa lista orçamentária, na questão de cortes de gasto, a igreja é a primeira a ser sacrificada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que essa liturgia de hoje, que o evangelho de hoje possa nos chamar a uma reflexão mais apurada, para que você possa refletir e pensar, né? Eu termino só participando vocês de uma coisa muito interessante que acontece na nossa vida como administrador paroquial, né? Nós estamos no final do ano. Muitas pessoas contribuem, é verdade, com o dízimo, com sua oferta, tá ótimo. Mas interessante que quando a gente chega no fim de ano, é época de 13º. E aí vocês imaginam como é que a cabeça da gente fica? Como que eu vou pagar 13º para alguém se eu já estou no meu limite? E agora? Ah, mas você não se organizou. Não é questão de se organizar, não. A gente administra a igreja do mesmo jeito que vocês administram a casa de vocês. A gente sai cortando gastos onde a gente pode,
né? E às vezes nós cortamos até mesmo da nossa própria subsistência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês possam refletir um pouquinho, principalmente agora nesse finalzinho de ano, né? Questão de 13º, né? A igreja tem que pagar IPTU, tem que pagar 13º, tem que pagar em final de ano e início de ano, né? Então são tantas coisas que nós temos, impostos de carro e tantas outras coisas que às vezes nós ficamos sem saber como fazer. Quão bom seria se nós tivéssemos várias dessas viúvas, não no sentido de ser ou não viúva, mas no sentido de ser pessoa comprometida com o templo, com a comunidade, com a nossa igreja. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe a cada um de vocês.